unidades, a unidade 3 ainda, né, vamos falar sobre o estado de bem-estar social e também vamos falar sobre alguns conflitos, né, que ocorreram durante a Guerra Fria, né. Temos aí o estado de bem-estar social. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, as políticas públicas dos países da Europa Ocidental, principalmente por influência dos Estados Unidos, passaram a valorizar a justiça social e a promover um Estado que tivesse compromisso público com a educação, com a saúde e com os outros direitos sociais, o que ficou conhecido como Welfare State, né, ou Estado de Bem-Estar Social. E aí o resultado dessas políticas foi a formação de um grande contingente de cidadãos atingidos aí pelos governos ocidentais, né, foram atendidos por ele, a criação de diversos serviços públicos, o aumento do direito do cidadão. Podemos também afirmar que a política de Welfare State serviu também para combater o avanço do socialismo na Europa e atender às antigas reivindicações dos movimentos sindicais. E é importante frisar que não podemos confundir essa política do Estado de Bem-Estar Social com o Estado liberal. E aí nós temos guerras e revoluções durante a Guerra Fria, a Revolução Socialista na China. No final da década de 1950, Mao Tse-tung, que era o líder da China, implantou um projeto político e econômico visando a aceleração do país, e essa aceleração ficou conhecida como um grande salto para a frente. O objetivo era justamente concretizar o governo chinês. Ele criou cooperativas rurais e também novas indústrias. No entanto, a política agrícola não surtiu tanto efeito, porque havia muita desorganização, né, na área rural, que levou à escassez de alimentos e, consequentemente, à morte de muitas pessoas na China. Né? Em relação à indústria, o efeito foi o mesmo, foi negativo. Com a crise, as críticas também vieram e o governo se enfraqueceu diante da população. Para tentar recuperar sua imagem de confiança da população, Mao Tse-tung lançou seu novo programa de governo, chamado Revolução Cultural. Basicamente, o governo, através desse programa, visava combater as influências culturais dos valores ocidentais capitalistas e lançar uma campanha oficial de forte doutrinação ideológica, com medidas de perseguição aos opositores de Mao Tse-tung. O principal veículo de informações utilizado era o famoso Livro Vermelho, que foi distribuído por toda a República Comunista e tornou-se leitura obrigatória nas escolas. E aí, em 1976, Mao Tse-tung morre e aí assume em seu lugar Deng Xiaoping, né? Tornou-se o novo presidente, novo governador da China. Apesar de manter o socialismo vigente, uma política centralizadora, o novo governante fez uma reaproximação importante com os países capitalistas e abriu seu mercado, né, para o mundo inteiro. Sob a independência da Indochina e da Guerra do Vietnã, em 1954 a resistência cresceu muito e conseguiu impor sua independência. Os franceses foram expulsos da Indochina. Acordos de paz celebrados em Genebra, na Suíça, dividiram o território indochinês, né, em 4 estados independentes, da seguinte forma: Laos, parte mais continental do território, Camboja, ao sul de Laos, e o Vietnã, que foi dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ambos ocupando a parte mais oriental do território. Revolução Cubana. Nós temos aí a Revolução Cubana. Entre 1956 e 1959, o movimento revolucionário liderado por Ernesto Che Guevara e Fidel Castro
tomou o poder na ilha, proclamando a criação de um governo socialista. O novo governo confiscou e estatizou as indústrias, ou seja, fez a indústria tornar-se indústria do Estado, né, do país, realizou uma reforma agrária. A partir de 1961, Cuba reorganizou-se e conseguiu acabar com o analfabetismo, reduzir a mortalidade infantil e desemprego no país. Porém, nas questões políticas, alinhou-se ao regime soviético, promovendo uma ditadura e suprimindo as liberdades individuais da população. Em 1962, os Estados Unidos promoveram o bloqueio econômico, né, ficou conhecido como embargo econômico e político a Cuba. No mesmo ano, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA. Em abril de 1962, sob o governo de John Kennedy, os Estados Unidos tentaram invadir e ocupar Cuba, enviando tropas pela Baía dos Portos, região sul do país. No entanto, a ação estadunidense foi um fracasso. Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, né, ela aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os países do eixo foram derrotados pelos aliados. O Japão foi obrigado a desocupar a Península Coreana. Nesse contexto, Estados Unidos e a União Soviética acordaram em dividir o território coreano ao meio. Para isso, utilizaram a marcação do paralelo 38, a Coreia do Norte alinhada às políticas chinesa e soviética, e a do Sul alinhada ao capitalismo estadunidense. A Guerra da Coreia começou em junho de 1950, com um ataque da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar os territórios. 3 meses depois, tropas da ONU, lideradas pelos estadunidenses, atacaram a Coreia do Norte. A guerra durou cerca de 3 anos, com a Coreia do Sul apoiada o tempo todo pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, e o Norte sustentada com recursos soviéticos. Agora, após a leitura da unidade 3, né, vocês vão fazer para mim o jogo rápido da página 446 e vão fazer também as atividades da página 454, 455, a tarefa, né, 456, Max Desafio, e 457. Não precisa fazer ou você aprendeu, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no privado.